Vamos então trabalhar hoje como encontrar as palavras certas através de uma poesia, né? O, e como essa poesia vai nos fortalecer no sentido da linguagem. Mais uma vez, eu tenho repetido isso aqui, né? Várias vezes. A linguagem é aquilo que faz a ponte entre nosso mundo interior e o mundo exterior. A rigor, a linguagem ela representa aquilo que se passa no nosso pensamento, na nossa mente. Porém, a nossa mente ela nunca pensa de forma isolada, como se eu tivesse assim passando um texto na minha cabeça, né? Uma espécie de karaokê mental onde o texto vai sendo passado, assim. Não se trata disso. A mente pensa muito por imagens e associação de imagens. E essas imagens elas vêm carregadas de certos pesos, né? Então, e aí entra também uma certa subjetividade da mente. O que eu quero dizer é que a, a demonstração ou desenvolvimento de uma exposição mental ou de um elemento mental é, para a linguagem, um aspecto que não é único, tá? Então você pensa que a linguagem vai ter a função de trazer tanto a razão, quanto o lado da sensibilidade, quanto o lado das emoções, tá? E no último vídeo, né, que saiu no canal, eu tratei a linguagem como uma espécie de arte, porque precisamos desenvolvê-la, trabalhá-la como nós precisamos trabalhar, como nós precisamos talhar uma pedra, uma peça de escultura, né, uma pintura, né, a gente precisa trabalhar isso como a gente trabalha a linguagem, tá? Então, desenvolvendo esse processo, vamos então fazer essas relações, tá? Então, o que vem a ser a poesia e por que ela é diferente de um texto corrido, né? Às vezes eu tenho um texto que pode dizer até exatamente a mesma coisa, não fala assim com as mesmas palavras, mas o sentido é o mesmo, né? Ele vai trazer o mesmo conceito, a mesma ideia por detrás, que vai reger todas as relações que são trazidas ali, mas a poesia ela tem um aspecto diferente, que é o toque na materialidade sensorial. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo a poesia, quando eu declamo uma poesia, deixa eu dar uma ajeitada nessa tela aqui. Quando eu declamo uma poesia, eu tenho como elemento principal, o elemento mais marcante, o ritmo. E o ritmo, ele é sentido, acho que não mudou nada essa tela. O ritmo ele é sentido principalmente pelo corpo. O corpo, ele capta o ritmo. E capta através dos acentos que a palavra traz. Então, quando eu penso em uma linguagem mais expressiva, eu penso em uma exposição mais clara do ritmo também. Porque a partir do ritmo eu vou induzindo a pessoa que escuta a perceber essa. A perceber não. Eu vou induzindo uma sensação nessa pessoa. E essa sensação vai induzindo nela um sentimento. Então, isso vai fazendo com que se desperte nela, ou seja, a poesia, ela tem uma capacidade física de te colocar, de te passar a mensagem, de te colocar naquele estado que o texto corrido, a prosa, por exemplo, não vai ter, a não ser que ela seja muito bem escrita, né? E que ela tenha ali implícita na prosa esse ritmo, né? Como um imbricado ali. De certa forma, todo o texto ele vai carregar um ritmo, né? Mas nem sempre a gente consegue sentir isso muito bem. E a poesia, para que ela seja. E assim, não é necessário, tá? A prosa, ela tem uma função de trazer uma mensagem muito clara, muito específica, ou algo psicologicamente compreensível. Então, os cenários, as ideias, os elementos que são trazidos ali, se eles são abordados e resolvidos
e também desenvolvidos dentro do âmbito psicológico está suficiente. Mas para uma poesia isso não basta. Quando eu declamo uma poesia precisa ter esse parentesco com a música e por isso ela precisa ser declamada. Quando eu declamo uma poesia, ela precisa trazer, ela precisa carregar uma capacidade de expressão, de movimentação da alma do outro. É como se através da minha alma eu pudesse mover a alma do outro. Então, a arte tem como principal diferença, né, essa capacidade de mover a alma do outro. Então, assim, quando se declama uma poesia, o maior responsável por movimentar o outro não é nem aquele que está recebendo, mas sim a pessoa que declama, né? Como se fosse uma espécie de hipnose assim, que está se realizando, mas não é isso, até porque o entendimento do outro também é requisitado nesse processo, mas se não há essa intenção, né, por detrás do poeta, ou carregada, né, nas palavras do poeta, daquele que declama, do declamador, se não há essa intenção, não há esse movimento, não há essa, como é que eu posso dizer, uma possibilidade de fazer essa ponte dos sentidos para com as sensações e os sentimentos, tá? Então, feito esse preâmbulo aqui, eu peguei aqui uma poesia de Cruz e Souza e para poder trazer isso, né? Como através das palavras a gente pode representar uma espécie de conceito. E às vezes isso é físico, às vezes isso é pelas palavras escolhidas. Recentemente eu fiz um vídeo de como escolher melhor as palavras, né? Como escolher as palavras certas. E esse vídeo aqui está, de certa forma, conversando com esse, tá? Caso vocês tenham interesse, procura aqui no canal o vídeo para vocês terem entendendo do que eu estou trazendo aqui, tá? Então, o soneto que eu escolhi, ele é Só, tá? Tem aqui, ó, o título, não sei se vocês vão conseguir ler. Só. Apenas só. Começa aqui. Muito embora as estrelas do infinito lá de cima me acenem carinhosas e desça das esferas luminosas a doce graça de um clarão bendito. Embora o mar, como um revel proscrito, chame por mim nas vagas ondulosas e o vento venha em cóleras medrosas o meu destino proclamar num grito. Neste mundo tão trágico, tamanho, como eu me sinto fundamente estranho, e o amor e tudo para mim avaro. Ah, como eu sinto compungidamente, por entre tanto horror indiferente, um frio e sepulcral desamparo. Eu gosto de trazer algumas poesias que falam sobre a solidão, para que a gente possa perceber não a ideia ou o sentimento, melhor dizendo, de solidão, né? Ou melhor dizendo, a emoção que nos toca quando a gente tem essa sensação, né? A gente é cometido por isso, a gente é tomado por essa sensação de estar só. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem a sensação de estar só, mas não percebe. No mundo hoje, nós somos muito solitários. E inclusive para nós, né, que somos poetas. E os poetas, eles como que se vivessem num mundo à parte. E muitas vezes não tem com quem conversar. Eu falava essa semana com uma seguidora e essa seguidora me falava justamente isso, né, que não tem com quem conversar sobre esses temas de poesia. E falava sobre a ideia de criar uma comunidade, né, online e tudo. É uma coisa que eu falei que ia pensar, né, ia trabalhar, ia refletir sobre.
para poder, quem sabe, no futuro. Mas já fica aqui essa ideia. Eu vou ler de novo o poema para poder resgatar a ideia. Não, vou fazer o seguinte, vou ler pedaço por pedaço e comentar, tá bom? Então ele coloca aqui, já de forma adversativa, né, de alguma forma. Muito embora as estrelas do infinito, lá de cima me acenem carinhosas e desça das esferas luminosas a doce graça de um clarão bendito. Olha o cenário que ele pinta, né? E como é bonito isso. Embora as estrelas do infinito, ou seja, essas que estão tão distantes de nós, né? Milhares de quilômetros, eu não sei na época, né, do Cruz de Souza qual o conceito, né, que se tinha das estrelas, né? Mas hoje a gente já sabe, por exemplo, que as estrelas, a luz das estrelas para chegar até aqui leva-se às vezes anos, né? E o clarão que a gente está recebendo hoje pode já ter sido emanado há muitos anos. Mas ele continua, né, sendo emanado até o momento em que essa distância seja resolvida, né? Como que a luz vai viajando todo o cosmos, né, até chegar até aqui. Mas então a gente sabe, né, disso. Então por isso essa imagem que ele traz da luz que desce das esferas luminosas. Peraí, rapidinho. Lá de cima me acendem das estrelas que acenam carinhosa e desce da esfera luminosa a doce graça de um clarão bendito, ou seja, o clarão, né, isso, não a luz, mas o clarão que desce dessa esfera luminosa, esse clarão bendito que desce da esfera luminosa, como se viesse lá do fundo da borda do universo até chegar aqui. E ele continua, né? Embora o mar, como um revel proscrito, chame por mim nas vagas ondulosas. Então, né, como se cada onda que chegasse do mar, fazer esse chiado do mar, né, vagas, né, ondas ondulosas de ondulações, né, fazendo esse chiado, né, como se estivesse o tempo todo chamando ele. A gente pode até declamar mais ou menos dessa forma, né? Tipo, embora o mar, como um revel proscrito, chame por mim nas vagas ondulosas. E aí ele já pinta um outro cenário, né? E o vento venha em cóleras medrosas o meu destino proclamar num grito, como um vento seco, que, assim, rápido, né? Dá um grito, né, proclamado, mas esse grito é medroso, ele é meio contido, assim, tipo como dá aqueles ventos de lugares altos, né, que vem, esses gritos esparçados. Então ele está pintando todo um cenário aqui, onde ele primeiro olha para o céu, depois olha para o mar que está diante dele, e depois sente o vento, né, que toca. Tudo isso vai pintando, né, uma ideia, um cenário, né, mental, e primeiro trabalhando com os olhos, né, a partir da luz das estrelas, e depois o mar através da audição, né, e também o vento e o mar trabalhando junto aí. Interessante porque tem rememorando, né, um pouco dessa ideia do mar e do vento como uma espécie de simbiose entre ambos, que inclusive nos textos antigos, né, se dizia dos ventos que geram as ondas do mar. Ainda que essa ideia tenha caído, né, cientificamente, como um símbolo eles funcionam bem, né? Esse vento que mexe nas águas e que trabalham juntos, né? Como um a complementar o outro. E é interessante que sempre o que tem muito vento tem também muitas ondas, né? Pelo menos nas praias que tem ondas, né? Que tem muitas ondas. Então, é como se ele estivesse trabalhando com a natureza em uma sintonia muito profunda.
Ok, então ele pinta esse cenário bonito, né? De acalento até. E continua trabalhando aqui, né? Neste mundo tão trágico, tamanho, como eu me sinto fundamente estranho, e o amor, e tudo para mim avaro. Aí essa é a parte que fica, que dá que coloca uma interrogação na cabeça, né? Então, antes ele já começa lá em cima com muito embora, né? Tenha todo esse cenário, e tudo isso seja, né, de uma beleza muito, muito grande, né? Isso eu que estou colocando, né? Mas ele coloca como se a natureza o convidasse a participar, né? Porque chama, né? Como um grito, né? Como uma ideia de, de comunhão com a natureza, né? Então, a gente vai trazer aqui uma outra, ou ele coloca aqui uma outra, outro elemento, né? Neste mundo tão trágico, tamanho, como eu me sinto fundamente estranho, e o amor e tudo para mim avaro. Como se todo tipo de elemento que ele pudesse trazer para ele fosse algo um pouco egoísta, né? Um pouco assim avarento, porque nada é dele de fato. Aí fica um pouco dessa interrogação que eu falei, né? Não tá tão claro ainda pra gente o que ele tá trazendo, coloca isso. E ele continua: como eu me sinto compungidamente, como eu sinto compungidamente por entre tanto horror indiferente, um frio e sepulcral, um frio sepulcral de desamparo. Aí ele termina essa poesia, né, um tanto quanto desoladora, né? Mas para como ele vai trazendo e desenhando isso, né? E termina com frio e sepulcral desamparo. Esse frio e sepulcral desamparo é a imagem mesma da solidão, de estar só, de se sentir só no mundo. Esse sepulcral desamparo com uma espécie de pedra, sepultura de pedra gélida, né? Frio sepulcral de desamparo. Frio sepulcral de desamparo. O desamparo, né? O isolamento, ele é frio, ele é uma própria morte. Tudo que ele está colocando aqui, tudo que se desenha na natureza chama-nos para a vida. E quando muitos de nós têm isso, né? Acho que todos já sentiram solidão. E o que a gente precisa é não fugir da solidão, mas aprender a lidar com ela. Porque é um processo que todos passamos psicológico, né? Isso é muito natural. Então, quando a gente se enfrenta com esse sepulcral desamparo, que é frio, a gente precisa aprender o que estamos precisando assimilar com essa experiência, certo? E eu não sei, quando ele fala aqui, como eu sinto compungidamente, eu realmente não sei que palavra é essa. É compungido, né? Eu não. Acho que é a primeira vez que eu vejo essa palavra na vida. E aqui eu vou depois trazer, pesquisar isso. Então, por entre tanto o horror indiferente, ou seja, tantas coisas que me acontecem, tantas coisas que me chamam, eu me sinto tudo isso indiferente. Eu não tenho interesse por nada. Eu sinto apenas esse frio sepulcral de desamparo. É uma situação que muitas vezes nos coloca de forma não é que a situação nos coloca, é que nós nos colocamos nessa situação, e o que precisamos fazer é trabalhar em cima disso, né? Então perceba como ele foi preciso nessa ideia de sepulcral desamparo, ou seja,
de um elemento de sepultura, né? Eu estou me matando de alguma forma, porque eu estou me anulando de viver a vida que me chama para vivê-la. A natureza está me convidando a tomar contato com ela. Eu preciso saber como me integrar nesse processo. E se eu rejeito isso, se eu fujo disso, na verdade eu estou me matando de certa forma. Então, essa sepultura que nós precisamos sair, de certa forma, é a própria sepultura que nos traz a solidão. A solidão nos convida à sepultura. E não a sepultura como um elemento de estagnação, de morte física, mas uma sepultura como morte simbólica. E no símbolo a gente traz a morte como um momento, um, um local onde se irá renascer. Para no que tange os símbolos, as mitologias, sempre tem essa relação com o renascimento. Morte para renascer. Então, esse desamparo, né? E a palavra que é trazida aqui, percebe como ela funciona muito bem. É muito diferente eu falar assim, por entre tanto horror indiferente, um frio sepulcral de desamparo, e eu falar simplesmente que me sinto só, como se eu estivesse morto. Tem muito menos impacto do que um frio sepulcral de desamparo. Frio sepulcral de desamparo. Então, o que a poesia nos possibilita, a própria arte, né, vamos dizer assim, mas principalmente da poesia, é encontrar as palavras que consigam definir mais corretamente aquilo que se passa nas nossas emoções. E através disso, né, para transmitir não simplesmente o que se passa racionalmente ou narrativamente, mas o que se passa emocionalmente, ou seja, o que orbita o meu mundo interior, de maneira a dar a esse mundo interior um certo tom, um tom com a coloração, um tom mais grave, um tom mais sereno ou um tom mais jocoso. Eu só posso transmitir isso se eu tiver claro, se eu tiver a clareza daquilo que do que se passa, né? Assim, do que se passa nessa, assim, na minha psique, do que se passa no meu coração. E a arte, no caso a poesia, tem a capacidade de conjugar essas duas coisas. A arte, de uma forma geral, trabalhando de maneira simbólica. A poesia também, de forma simbólica, mas através do uso da linguagem, não vou dizer especialização, mas do aprimoramento da linguagem para que se possa entregar um símbolo mais fechado, mais assim, acabado, né, da coisa, e que a palavra em si, ou no caso, o verso em si, seja o próprio símbolo daquilo que ele quer trazer, um frio sepulcral de desamparo. Estar só nesse caso aqui, como estar morto. E aí aqui, né, vem claro, né, preciso falar isso. Não se trata de estar só porque estar sozinho, né? Mas sim sentir-se só diante de um mundo, de uma natureza que te chama para vivê-la, que te acolhe o tempo todo. Então, diante de algo que te acolhe o tempo todo, por que não encontrar um momento onde, diante de algo que te acolhe o tempo todo, por que não se relacionar com isso de forma mais, como eu posso dizer, intensa, mais profunda, mais viva? Por que não participar dessa vida que te
estende a mão a todo momento. Certo? Então, vamos pensar nessa ideia de estar só, que não é exatamente cultivar uma solidão positiva, né? Mas sim que muitas vezes a gente não tem a capacidade de fazer essa ponte entre aquilo que que a natureza nos convida, né? E aquilo que eu preciso cultivar no meu interior, né? Então, a solidão nos chama para isso, para que a gente possa olhar para dentro de novo. E se a gente cultiva, a gente vai poder estar descobrindo, né, essas entranhas, esses elementos interiores. Ok? Vamos então ficando por aqui. Caso você tenha gostado do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal e vamos então ficando por aqui. Tchau, tchau.